para você pensar esse momento aqui como algo que você possa, no final desse tempo aqui, ao voltar para sua casa, implementar como tarefa. Posso ouvir um amém? Amém? Porque nós somos a maioria, vejo todos aqui, não vejo crianças, óbvio, mas todos adultos, a maioria casados, por certo. Então nós temos um compromisso de levantar uma nova geração para Cristo, e eu quero passar aqui em 3 dimensões, rapidamente, algumas áreas, e no final quero orar junto com você pelas nossas gerações. Glória a Deus por isso. E eu já quero avançar, e eu quero falar sobre um tema que talvez para cada um de nós, né, seja o grande desafio dessa geração, a formação espiritual dos filhos na era digital. E eu propositadamente coloquei aqui a Torre de Babel, simbolicamente, para mostrar e ilustrar esse momento que nós estamos enfrentando. Talvez em nenhum momento da história, isso não é dito assim ao Léo, e não estou aqui agora, essa não é uma pregação, né? Mas estou aqui como palestrante, mas óbvio, falando algumas coisas que vão fazer muito sentido no final. E aí voltando, nós nunca tivemos uma geração que enfrentou tantos desafios ao mesmo tempo e de forma complexa como a nossa. E isso acaba reverberando na ação que nós empreendemos junto aos nossos filhos, junto à igreja, junto àqueles que nos cercam. Então, a Torre de Babel, o relato de Gênesis 11, ele, poderíamos dizer, ele traz, ele encerra, ele promove algo que para nós ao longo da história fica marcado como aquilo que gerou confusão no hebraico, aquilo que se mistura, as línguas que são entremeadas e que causa fragmentação. E talvez essa palavra ela marque muito dessa geração, da nossa geração. O que é o fragmento? É uma parte do todo. E quando nós olhamos para dentro das nossas casas, olhamos para os nossos filhos e enfrentamos esse grande desafio, nós poderíamos dizer que sim, nós talvez estejamos vivendo na pós-Babel, na fragmentação da comunicação, da linguagem. Mas será que tem um caminho pelo qual Deus possa trazer paz, equilíbrio para as nossas casas? E eu quero caminhar aqui em algumas dimensões, falando para vocês de 3 diagnósticos. O primeiro diagnóstico é um diagnóstico espiritual, a carta aos Hebreus. Eu vou ler um texto ali, apenas um versículo, para fazer sentido a esse momento que a gente está vivendo. O segundo diagnóstico é um diagnóstico cultural, com base nesse livro do Andrew Crouch, Sabedoria Digital para a Família. É um homem de Deus, cristão, professor do seminário Fuller, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E o diagnóstico psicológico, o livro best-seller, escrito há 3 anos atrás, pelo psicólogo americano Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa. Alguém já ouviu falar do Jonathan Haidt? A Geração Ansiosa? Um baita de um livro, oriento que vocês vejam os 2 livros, comprem os 2 livros, Sabedoria Digital para a Família e A Geração Ansiosa. Extremamente importante. Então nós vamos caminhar nessas 3 dimensões para entender qual é o peso, o nível da nossa responsabilidade e encontrar um caminho que nos leve a olhar para dentro da nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa geração e encontrar paz e alento. Porque é isso que a gente quer, sim ou não? É o que a gente quer, né? A gente não está almejando, queridos, talvez, e me corrija se eu estiver muito errado, né? Fazendo uma análise sua. Eu espero que nós, como igreja, nessa geração, não almejemos aquilo que outras gerações almejaram e chafudaram na lama da devassidão, do pecado, do auto-egoísmo, do auto-endeusamento. Eu espero que a nossa geração objetive os céus e, enquanto caminhamos para Ele, nós estejamos fazendo aquele movimento que o próprio Cristo disse: não impeçam as crianças de vir a mim. Há uma geração que tem clamado por direção. E eu quero passar com você aqui nesses 3 diagnósticos. E o eixo estrutural daquilo que eu estou falando aqui está baseado nesse único verso de Hebreus 8. O livro de Hebreus é um livro magistral. O autor de Hebreus fala, em linhas gerais, sobre o supremo sacerdócio de Cristo diante de todos os sacerdotes. E no capítulo 5, tem algo que é poderoso e que precisa entrar, ser internalizado na nossa vida como pais, como formadores de uma nova geração. O texto diz que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E é óbvio que ele está se referindo a Cristo aqui. Porque os versículos anteriores, ele fala sobre isso. E os posteriores também ressaltam isso. Então Jesus, mesmo sendo Deus, ele aprendeu como? Tomando a forma de carne, vindo a essa terra, passando pelo martírio, até a sua ressurreição. E ele sofre as angústias, as dores. E ele aprende.
E aí eu coloquei essa frase do Ernest Junger, que já foi também um alemão, psicólogo social, cristão, que ele tem um ensaio de 1934, que ele escreveu sobre a dor, e ele tem essa frase que eu acho que é magistral, e ele diz que: dize tua relação com a dor e eu te direi quem és. Qual é a esposa aqui que já não viu o marido com febre de 37, 38, nada demais, pensando assim, chama todo mundo, tremendo assim com a voz embargada: vou escrever meu testamento, não tenho nada para alegar, mas eu vou escrever mesmo assim, para ser chique. E a mulher olha e fala assim: meu Deus, esse rapaz não aguentaria, sei lá, a primeira contração, é ou não é, mulheres? Quem que viu essa semana que viralizou mais de 6 milhões de views, um pai aqui de Criciúma que caiu na Unimed aí, viram aí ou não? Desmaiou assim, tadinho, viu? A mulher plena, claro, ela estava anestesiada, por óbvio, né? Mas, e ele vai assim, cambaleando, e ele capota. E no capotar, as enfermeiras o acodem e riem, claro, né? Ele não estava passando por nada de grave, não era um ataque cardíaco, mas ele desmaiou pela emoção em excesso. E quando a gente olha para essa frase do Ernest Junger e conecta com aquilo que é princípio da palavra, nós talvez estejamos indo numa trilha, num caminho, que nos leve a compreender que tem algo que não está associado com a nossa realidade. Talvez aprender por meio do sofrimento não seja algo da nossa apropriação como geração, dos últimos 50, 100 anos talvez. Talvez os nossos filhos não compreendam, porque lhes falta ensino, que muitas das situações pelas quais eles vão passar, eles inevitavelmente terão que passar pelo vale da dor, para que depois de passado por esse vale da dor, eles possam alcançar, ascender a outros patamares de suas vidas. Quando Ernest fala sobre isso num ensaio sobre a dor em 1934, ele está falando sobre a relação da dor social com a geração daquele tempo. E eu brinquei aqui falando dos homens, e nós somos assim, né? Tem uma febrezinha, acha que vai morrer, e as mulheres, elas têm uma capacidade fisiológica, psíquica, Deus concedeu isso a elas. Mais ocitocina, enfim, está tudo preparadinho para receber o bebê, colocar no peito, é isso. Glória a Deus. A gente não foi talhado para algumas coisas. Mas talvez nós nunca enfrentamos uma geração, ou vivemos numa geração, que a sua relação com a dor, ela é tão anacrônica. Por quê? Porque ela vive uma dor do passado, que já foi restaurada por Cristo, e traz para si mesmo, vivendo os dramas e os traumas, ao mesmo tempo que olha para o futuro e não consegue avançar. Você percebe? Ela vive presa ao passado, porque ela não recebeu dessa cura e se apropriou, mas ao mesmo tempo ela não consegue avançar um passo além. Cristo, o texto fala do autor Hebreus, que embora sendo filho, ele aprendeu pela dor. E quando eu li o ensaio do Ernest, que é sobre a dor em 1934, tem na internet, tem algo que me inquieta. Não sei se te inquieta, porque eu olho e falo assim para a minha geração, para a nossa geração: será que nós estamos tão fracos em relação à dor? Será que nós como igreja, porque todos aqui, salvo engano, né, frequentam uma comunidade cristã, evangélica, enfim, católicos, talvez os irmãos aqui, enfim. Será que a nossa relação com a dor ela foi tão despersonalizada, a ponto de nós olharmos para nós e não nos reconhecemos no meio da dor, de falar: não, eu sou esse que estou passando pelo trauma. O mesmo que estava celebrando ontem alegria, é o mesmo que está passando pelo trauma hoje. Porque Cristo é suficiente em todos os momentos e circunstâncias. E isso é uma reflexão eu quero dizer que para mim tem me incomodado muito, e como nós estamos envolvidos em muitas áreas, seja na escola, na capelania, na minha atuação profissional, na igreja, em qualquer dos papéis que a gente acaba vivendo, a gente começa a olhar e ver, sim, nós estamos numa geração que ela não quer, e ela foge da dor. E eu queria que você pensasse aí o quanto que você foge da dor, e do aprendizado que é necessário passar. Tem uma frase do Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, ele diz assim, abre aspas: eu aprendi a beijar a onda que me joga contra a rocha, fecha aspas.
Eu aprendi a beijar a onda que me joga contra a rocha. Forte, né? E a rocha, ele se refere à rocha dos séculos, a Cristo. Quanto nós temos aprendido a beijar a onda e entender que existe algo, mesmo que nós estejamos naqueles dias terríveis do vale da sombra da morte, há um Cristo, um Deus poderoso, que olha para as nossas casas, olha para as nossas famílias e diz: eu estou com você. Esse é um grande desafio para a nossa geração. Como eu falei, nós vamos caminhar em 3 diagnósticos. O livro do Jonathan Haidt, da geração ansiosa, e aqui são 3 apontamentos só. Se você pode comprar esse livro, compre. É extremamente importante para você entender de forma técnica, aquilo que está acontecendo desde 2010, 2012, coincidentemente, por óbvio, não é uma coincidência, com a explosão dos smartphones, dos meios tecnológicos, nós tivemos um aumento explosivo dos quadros de ansiedade e depressão entre jovens. Não estou falando nenhuma novidade, sim ou não? Nenhuma novidade. Infelizmente, talvez você conheça alguém, ou infelizmente ainda você esteja com um filho ou uma filha numa situação como essa. O aumento da automutilação, que é uma consequência do estado depressivo e ansioso. E, por último, o aumento do suicídio também. Nós temos, e isso eu sempre falo com muita cautela, né? Muito equilíbrio, por fazer parte de alguns grupos aqui no Brasil, de pais, familiares, advogados, médicos, delegados na área da justiça, e que tem crescido muito o terceiro item, né, que é o aumento de suicídio. É claro que isso tem todo um cuidado da própria mídia ao divulgar, mas é óbvio que isso deve trazer uma inquietação no nosso coração. Como que aqueles que deveriam manifestar alegria, aqueles que por natureza nasceram, estão crescendo, aqueles primeiros anos de vida, a primeira infância, a segunda infância, eles são acometidos de moléstias emocionais que apenas entravam na esfera adulta. Hoje você vê uma criança, a gente está lá na escola, e eu sou capelão, e a gente vê uma criança com 7, 8 anos, o pai reportando alguma situação na qual ele está vivendo, que tem obviamente uma ação, reverbera na questão da aprendizagem, mas o menino e a menina com 5, 6, 7 anos vive um tédio emocional. Você já viu teu filho falar alguma coisa sobre isso? Ah, que tédio. Não, não é? Pergunta para quem tem 40 e 50 anos, num sábado como esse de tarde, dava tempo para ter tédio. Nós estávamos pulando de uma árvore na outra. Um machucado cobriu o outro. É ou não é? Era polícia ladrão, mão na lata. Diz aí uma brincadeira que você gostava, é tudo. Tudo. A gente só pegava o pão e ia jogar bola, comendo pão d'água assim na mão e chutando, caía na areia, pegava de novo, beijava. Minha avó, que era católica, já falecida, depois ela se converteu no final da vida dela, falava: filho, se cair o pão no chão, dá um beijinho que está abençoado. Olha só que mandinga. Próxima vez que cair, você beija. A gente estava correndo, não tinha tédio, só chegava e falava: para não, que o jogo está pegando fogo lá. Eu estou brincando aqui, não existia tédio. O Jonathan Haidt, no livro dele, A Geração Ansiosa, ele faz uma relação profunda, inquietante e que precisa encontrar lugar nos nossos corações. Ao mesmo tempo que o volume de conexões proporcionadas pelos instrumentos tecnológicos cresceu, a desconexão intergeracional cresceu, o aumento da mutilação e o aumento do suicídio. Mas isso tem uma causa. A gente vai caminhar um pouquinho. O ponto mais importante do livro do Haidt é esse aqui. Ele fala que as crianças precisam de risco, frustração, autonomia para se desenvolver. Isso aqui ele não achou em lugar nenhum. Eu quero dizer para você aí, meu irmão, minha irmã, isso aqui é bíblico. Ele não está citando eu poderia citar 3, 4, 5 provérbios aqui que corroboram o que ele falou. Sem frustração, sem o momento da angústia, nós começamos a olhar e falar assim: não, como que a gente vai viver num universo onde a dor, ela pode nos visitar todos os dias? E cuidado, se você é pai e mãe, e você tem a algofobia, esse é um termo, né, que diz que é quem tem um medo excessivo de sofrer dor, algofobia. Medo excessivo de sofrer dor. A pessoa já está com uma coisinha aqui, já toma 3 cibalena. Lembra os antigos cibalena? Agora você entregou a idade. Não é da minha época, é do meu avô. Eu que via lá. Cebalena, hein? Nem tem mais isso aí. Você tomava 3 cebalena e você já levantava. Eu não quero sentir dor, mas tudo bem, essa é uma dor física. Mas a dor
emocional de uma frustração, do primeiro namoro que não deu certo, daquele empreendimento que falhou, daquela pessoa que você está discipulando na igreja e que você imaginou que agora vai e não foi. Uma situação de saúde inesperada, o câncer que bate à porta de alguém que é amado e querido. Faz parte da nossa vida. Cristo disse que nós passaríamos por esses tempos. Só que a gente olha, e sem isso, o livro conclui, as pesquisas, não é da cabeça dele, pesquisas, centenas de pesquisas, estão lá no livro. As crianças não desenvolvem força emocional, não formam identidade, não aprendem a lidar com a dor. Então quer fazer algo de bom para o seu filho, óbvio, além daquilo que eu vou falar no final aqui, que é o diagnóstico espiritual, deixe ele se frustrar. Deixa ele se frustrar. Deixa ele chorar um pouco. Chorar faz bem. Deixa ele olhar e perceber que as coisas não são regradas segundo o conselho de uma criança de 5, 6 anos, por incrível que pareça. Você quer ver um exemplo? Muitos dos casos que eu atendi nesses últimos 27 anos, 26 anos, na parte criminal, nos presídios, com jovens de 18, 19 anos, oriundos da delinquência infanto-juvenil, que foram catapultados para o mundo do tráfico de drogas, eles tiveram, inevitavelmente, um problema de deterioração nos relacionamentos familiares. E quase sempre, esses meninos, a maioria deles homens que eu atendi, eles tinham uma baixa capacidade de resistir à dor. E aí envolve o quê? Esse é o movimento psicológico. Eles entram num ambiente de violência para se capacitarem, se autoempoderarem, porque eu não posso sentir dor, eu não posso me frustrar. Os meninos precisam de frustração, as meninas precisam de frustração para crescerem. Sabe aquela nota baixa na prova? Que o filho chega em casa chorando, fala, meu Deus, pai, tirei 9,8, CDF, né? 9,8 tem gente que nunca tirou na vida, aí sim ou não? Fala a verdade. Aí, ó. Se tirasse 7, dava 2 glória a Deus e 3 aleluia. Né? Mas tem gente que chorava copiosamente porque tirou 9,7, acostumado a tirar 10. Deixa se frustrar. A geração ansiosa é uma geração que não olha para aquilo que está acontecendo. Nós estamos no meio de uma geração extremamente distraída, escute bem, distraída. Os ruídos internos do nosso coração, adicionados aos ruídos externos desse mundo, não permitem muitas vezes que a gente sequer pare para ouvir a voz de Deus, na quietude, no silêncio. E aí eu quero fazer um desafio aqui, você pense consigo aí. Você consegue viver no silêncio? O silêncio te incomoda? Uma pausa te incomoda? Como é que tem sido a sua vida? De ruído em ruído, de música em música, de notícia em notícia, de story em story, de reels em reels, e você nesse looping? Quando você vai para um lugar e você ouve só o canto dos pássaros, ou só o vento batendo assim nas árvores. Eu sou apaixonado pela natureza, assim, né? A gente mora num lugar lindíssimo, aqui no sul. Você já olhou para a serra hoje, a hora que você está vindo para cá? Todo dia, eu tenho a bondade de... Eu moro, acordo, e olho assim e vejo a serra. Eu falo, meu Deus, que coisa mais linda. Espetáculo. Eu vou glorificando a Deus. Eu sou nada, Senhor, mas olha que coisa mais linda. Contemplação. Olhar contemplativo. Ensinar os meninos e meninas. Porque senão, a geração ansiosa vive isso. Aqui tem 3 lembretes. Deixe seus filhos enfrentar a frustração, reduza a hiperproteção e limite o uso de telas. Você pode falar, pastor, mas isso é tão óbvio. É tão óbvio que passa ao largo. Nós não estamos fazendo o dever de casa. E eu quero dizer que, e o livro traz catalogado isso com dezenas de pesquisas abalizadas, fundamentadas, que a hiperproteção, ela é um mal terrível na vida dos filhos. Terrível. Então faça outro favor para o seu filho. Ao invés de hiperprotegê-lo, que você deixe ele passar, construir, óbvio, com a sua mentoria, a própria jornada dele. E olha só que esquizofrenia social nós vivemos. Ao mesmo tempo que nós limitamos os nossos filhos,
os podamos em algumas áreas que eles deveriam já avançar, nós os entregamos completamente ao uso de um dispositivo, de uma tela. E aqui eu tenho que dizer, e com todo o respeito e honra que eu tenho a vocês, mas por experiência, isso não sou eu que eu digo, mas são associações médicas, sejam brasileiras, americanas, europeias, então tela nenhuma até 2 anos, de 2 a 5 anos, 1 hora ou 2 horas por dia, de 5 a 12 anos, 3 horas por dia, sempre com supervisão. É o basiquinho do basiquinho. Você fala, pastor, não aguento, não dá. Eu tenho que pegar lá o celular e eu boto lá na frente para meu filho dar uma olhada, porque claro que vai aquietar o coração dele, é ou não é? Pensa trazer o seu filho aqui, aquele que é mais bagunceirinho, e deixar aqui ouvindo coisas de adulto. Dá um celular para ele no joguinho que ele gosta. Ele vai ficar quietinho, igual uma formiguinha lá no canto. É mais fácil. É mais cômodo. Mas é muito mais perigoso. O Jonathan Haidt encerra o livro falando sobre essa relação. A frustração que nós não permitimos que eles vivam. A hiperproteção que nós lançamos sobre a vida deles. E aqui o lugar onde é como se nós botássemos um cercadinho e as telas são um movimento terrível de acolhimento deles. Eu li hoje ainda uma notícia, sempre estou pesquisando alguma coisa nessa área, saiu essa semana uma notícia falando sobre os crimes digitais e sobre especialmente os crimes relacionados ao amor, crimes do amor. O que é isso? São crimes, estelionatos virtuais, onde homens e mulheres se passam por outras pessoas usando de IA, inteligência artificial, e assim eles conseguem defraudar alguém, roubar alguém. Só no ano passado, 2025, 441 bilhões, está lá na CNN, 441 bilhões de dólares foram retirados de contas bancárias por conta dos desvios financeiros na internet. No Brasil, 10. Calma, pior ainda, de 10 pessoas no Brasil, 4 já sofreram isso. Elas estão aqui o dia inteiro. E sabe o que uma das grandes, uma das pessoas que teve agora, poucos meses atrás, foi alvo de um golpe. O rapaz, eu vou falar o nome dele, até porque foi noticiado, Felipe Rest. Ele é um influencer do TikTok, tem quase 3 milhões de pessoas que o seguem. Especialmente quem? Quem? Crianças e adolescentes. E ele se passou por uma mulher, enganando um homem, roubou 220 mil reais dessa pessoa, e agora foi preso, foi descoberto. E aí a vítima disse assim, sabe o que acalenta o coração e parece que é tão verdadeiro? É que existe, daí tem essa expressão no inglês, que é o bombing love, a bomba de amor. Então, esses caras, eles bombeiam, eles literalmente não deixam você respirar com foto, dizendo, amor, eu te amo, e não sei o que, e é flor, e é não sei o que lá. A gente que é casado, passa 20 anos e não manda 3 coisas, é ou não é? Olha. E pega a pessoa desguarnecida, e a pessoa fala assim, nossa, você pode me emprestar isso, porque eu vou viajar, daí conta a pior das histórias. Queridos, 10, 4 no Brasil. Como assim? Que geração infantilizada é essa? Isso eu quero dizer que inclusive dentro das igrejas, porque tem um extrato aí que aponta para isso. E os nossos filhos estão, sim, nesses ambientes. Como que nós vamos, de alguma maneira, educá-los para que eles possam se prevenir? A cultura digital. E aí tem uma pergunta do Andy Crouch, eu parafraseei aqui. E se o mundo que estamos criando nossos filhos for projetado exatamente para eliminar aquilo que Deus usa para formar? Pensa comigo, o mundo, isso não é teoria da conspiração, o mundo projeta cada vez mais um espaço onde nós devemos eliminar toda a dor, toda a frustração na nossa caminhada, ok? E se for exatamente isso que Deus usa para formar uma nova geração? Temos um dilema. Isso é ambíguo no primeiro momento, assim. Como que a gente pode olhar para uma geração que diz assim, não sofra, não passe por isso, você vai viver o melhor de tudo aqui. No entanto, o próprio Deus diz, em Hebreus 5,18, que nós vemos no início aqui, que mesmo sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio da frustração, por meio da dor. Essa é a cultura digital. Não se engane, a música, o entretenimento, a literatura, as artes no sentido geral, elas caminham para isso. Elas destroem a visão de um Deus transcendente, imanente, um Deus que governa todas as coisas e que age na menor de todas elas.
E quando nós olhamos para os nossos filhos e filhas, talvez o que nós encontremos sejam meninos e meninas, adolescentes, que estejam imersos nessa cultura, onde eles ouvem de professores, no ambiente de sala de aula, com os amigos, nos grupos de WhatsApp, TikTok, não sei, dizendo não sofra, o teu pai está te pressionando muito, sai dessa casa. A tua mãe está te cobrando muito, ele vai lá pegar um conselho grande de um amigo de 13 anos. Conselhão, hein? Sai daí, velho, sai daí. É muita pressão, vamos ver a nossa vida. Uma das imagens que mais marcou para mim, na época da advocacia criminal, que eu estava mais envolvido, foi um caso que eu atendi aqui em Criciúma, de um jovem que tinha inúmeras passagens policiais aqui pela cidade. E ele, numa dessas tantas empreitadas, acabou morrendo. Uma troca de tiro com a polícia. A mãe me procurou, à época, porque o outro irmão dele também estava preso. Tráfico de drogas, mesma rotina. E aí, tendo acesso aos autos para olhar e verificar o que poderia ser feito, porque o outro irmão vivo ainda estava dentro do mesmo processo, respondendo ao crime, eu vi a foto da necrópsia, e isso consta dentro do processo, né, do laudo, tem o laudo de exame de corpo de delito, a necrópsia, e aí estava lá o jovem, ele já tem uns 19 anos, um rapaz loiro assim, todo tatuado, e estava escrito aqui assim, vida louca. Aquilo eu vi essa foto, eu acho que quase 20 anos atrás. Eu não me esqueço dela. Porque eu vi um jovem de 18, 19 anos dizendo para si mesmo, eu quero viver uma vida independente, solo. Uma vida louca. E jazia ele ali no necrotério, com 18, 19 anos. Quando a gente olha para o nosso tempo, talvez o que desperte e precisa despertar no nosso coração seja justamente isso, o quanto que eu posso fazer, não só pelos meus filhos e filhas, mas para aqueles que nos cercam nesse tempo. Dizendo, e eu sei que é difícil dizer isso, olha, nós vamos sofrer, mas existe um Deus que vai estar conosco na caminhada. Nós vamos nos frustrar, filho, vai acontecer isso, mas Deus vai estar com você. O movimento contracultural é o movimento que lança as bases da apostasia nessa geração, diferentemente de todas as outras gerações, todas elas. E aqui, só passando rapidamente, esse foi um acróstico que foi cunhado pelo Ramais Castro, que é um antropólogo futurista americano. Em 2018, ele cunhou esse termo, que é o mundo bunny. E aqui está em inglês, né? Brittle, non-linear, anxious, incompreensível. Ele fala que depois, principalmente da pandemia, ele cria esse termo, esse acróstico em 2018. E aí ele coloca isso, e isso é muito usado em meio corporativo, em vários lugares, como um elemento para interpretar algumas situações sociais. A psicologia social fala muito sobre isso, o mundo bunny. Então esse mundo bunny é um mundo frágil, onde as coisas, aparentemente, que eram conservadoras, sólidas, elas não são mais sólidas. Os princípios não são mais princípios. São valores que podem ser negociados a qualquer momento. Ele avança a não linearidade, ou seja, eu começava e sabia que ia trabalhar e ia me aposentar naquela empresa. Hoje você vê isso no mundo corporativo. A volatilidade. O jovem, especialmente, entra, fica 3 dias, aí não gostou da cor do papel de parede lá da empresa, aí vai para outra. Aí não gostou do almoço da outra, vai para outra. Estou brincando, mas é quase por aí. A volatilidade é enorme, de colegas que eu conheço, amigos, empresários. Ansioso, não preciso falar nada. A ansiedade latente no nosso coração, incompreensível. Esse mundo bunny é um mundo que nós vivemos, e é claro que isso não é uma doutrina bíblica. Isso aqui é um elemento de construção da antropologia e da psicologia social que procura olhar para o mundo e entendê-lo. Só que nós temos um filtro maior, irmãos. O crivo nosso, a ação que nós devemos desenvolver sobre o mundo, na interpretação do mundo para conosco, deve ser mediado pela palavra de Deus, amém? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é viva e eficaz, poderosa. Ela vai na junção da alma, do espírito. Ela vai lá e sonda os intentos do coração, como diz o autor de Hebreus. E esse mundo incompreensível é o mundo que nós estamos vivendo hoje. E o nível mais profundo, e eu quero caminhar aqui
nesse texto final da palestra, o transhumanismo é a tentativa de vencer os limites sem Deus. Você já ouviu falar sobre esse tema? Tem sido falado muito em muitos lugares sobre o transhumanismo. O transhumanismo, em linhas gerais, é um movimento que eclode, ele nasce numa perspectiva de tirar Deus da história e fazer com que, por experimentos sociais, tecnológicos, de melhoria de qualidade de vida, o homem possa viver mais sem Deus. Essa é a base do transhumanismo. Deus não está na jogada. E aí, é óbvio que nós temos que buscar um texto, e é lá que nasce. Vocês sabem de onde que nasce isso, né? Sereis como deuses, Gênesis 3:5. Quando o inimigo, o adversário, Satanás, ele se lança na voz da serpente dizendo, vocês serão como deuses se vocês tomarem do fruto, vocês conhecerão o bem e o mal. Ele está dizendo, nós não precisamos de Deus. E eu estou fazendo sempre o link com a nova geração, quando os meninos e meninas crescem nessa atmosfera, imaginando que eles não precisam de Deus, tudo é muito volátil. E aí, o projeto cultural diz o quê? Elimine a dor, elimine limites, elimine dependência. O projeto cultural, e aquilo que eu disse, a pedagogia e muitas, nas maiores linhas gerais da pedagogia, depois do século XIX, século XX e século XXI, entra, ela come, ela bebe dessa fonte. Elimine dependências. Os meninos e meninas, quando eles estão já no ensino médio, eles começam a aprender que eles não precisam mais honrar os seus pais e mães. E isso começa na idade já pequena, da infância, da primeira infância. Elimine limites, nós não temos limites. Você vê uma coisa, os dados como eles se entrelaçam, nós nunca tivemos, nos últimos 10 anos, melhor dizendo, nos últimos 10 anos, nós tivemos um acréscimo com qualidade de vida, com desejo de viver e viver melhor, como nós nunca tivemos no último século. Tem um lado positivo? Claro que tem. As pessoas estão cuidando mais de si mesmas, caminhando, correndo, fazendo exercício, tudo isso. Nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo, nosso corpo. Só que tem algo profundo, introjetado, lá dentro. É como se fosse um germe. Está lá dentro, lançado, um projeto cultural. Então, se nós eliminamos a dependência, eliminamos a dor, frustrações, nós estamos dizendo que nós podemos avançar sem Deus. Agora, pensa no coração de uma criança, pensa no coração de uma nova geração, que começa a olhar e falar assim, eu posso avançar mais, eu posso ter mais uma perspectiva de vida, alento, crescimento sem Deus. Esse é o projeto do transhumanismo. E a idolatria digital, ela encontra lugar, eu coloquei isso aqui, que é a liturgia moderna dos nossos lares, e pensa aí, tá? E eu vou dizer aqui, se fizer sentido, pega o chapéu e coloca na sua cabeça. O celular na mesa, distração constante e ausência emocional. Essa é uma liturgia moderna nos lares, tá? Se você é daquele que vai, esse é um culto. A refeição, a mesa, biblicamente, ela é um ato de adoração a Deus, no qual nós estabelecemos ali em comunhão, uma visão de adoração a Deus por aquilo que Ele está provendo para nós naquele momento. E quando nós colocamos o celular à mesa, e entre uma garfada e outra a gente rola com a mão para cima, nós desconfiguramos. Lembra que eu falei da Torre de Babel? Nós fragmentamos isso. Então, se você é desses, peça perdão a Deus, mude hoje a hora que chegar em casa. Porque é óbvio, se você faz, seus filhos vão fazer. Óbvio. Não adianta. Se ele vê você comendo uma garfada e outra e olhando o celular, passou, como é que você fez isso em casa? Com luta? Claro que com luta. Tem 3 filhas. Claro que elas já são grandes, a menor tem 15 anos. Uma já é casada, não mora comigo, a outra tem 21, vai se casar, 22, vai se casar no ano que vem. Só que eu ensinei aquilo que eu recebi. É quase como Paulo, né? 1 Coríntios 11, falando sobre a ceia. Aquilo que eu recebi do Senhor Jesus, eu transfiro para vocês. Que na mesa, a mesa não é lugar de ter celular. Porque essa é uma liturgia moderna. Isso gera uma distração constante. Hoje a gente atende pais, escute bem, na escola, na capelania, que eles não conseguem mediar uma conversa com os filhos de 5, 10 minutos. Eles não conseguem parar e perguntar para o filho, olhar no olho e falar, meu filho, minha filha, como é que foi a escola? O que está acontecendo? O professor falou isso. O que está acontecendo? Fala para o pai e para a mãe, porque não há uma conexão. Essa é uma liturgia moderna nas casas. Não sei se você reparou, deve ter reparado, obviamente.
Se você vai no shopping de vez em quando, e você vai no restaurante, qualquer outro lugar, óbvio que você vê as relações entremeadas por dispositivos tecnológicos, é claro. Pior ainda é quando vão casais e os dois assim sentados frente a frente, não conversam. Um comendo, outro comendo, e um no celular, outro no celular. Aí você fala assim, pastor, mas tu é fofoqueiro, tu fica olhando para todo mundo na praça de alimentação, né? Não. O que me inquieta mais e dá vontade de fazer assim, igual o Júnior Baiano, os antigos jogadores, o mais velho aqui, vim com os dois pés no peito. É quando tu vê um pai, se é você, se prepare que eu vou dar uma voadora em você. É o pai dá assim, ó, entre uma garfada e outra. E eu já vi isso várias vezes. Uma criança de 2 anos, 1 aninho. A criança chorava e era como se fosse um rato de laboratório, com todo respeito. Aquilo ali era Skinner e Pavlov. Psicologia comportamental. A criança chorava, abre a boca porque ele viu o desenho. Ou seja, a mãe e o pai estavam alimentando debaixo de um sequestro. Estava sequestrado a autoridade de pai e mãe ali. Por uma criança de 3, 2 aninhos. Não estou falando nenhuma novidade para você aqui. Mas se isso faz parte da sua casa, por favor, entenda que essa liturgia moderna vai causar isso aqui, ausência emocional. E a coisa mais triste, escute bem, se você tem um filho com você ainda, e ele não casou, faça tudo agora, semeie tudo agora, para que um dia como esse, no sábado, ele tenha prazer de ir na sua casa, levando o marido e a esposa dele. Amém? Para que ele não diga assim, a mulher fala, amor, vamos lá na mãe, meu Deus. Vamos lá no pai, meu Deus. Prefiro cortar grama de novo. É triste, né? A ausência emocional. Isso perpetua, é perene. Se constrói, se reconstrói. Então, por favor, conecte-se com seu filho, largue a televisão, largue o que você está fazendo, vai um dia como hoje bonito, pega uma bola, uma bicicleta, vai fazer alguma coisa, se vira, inventa, faz alguma coisa. Porque depois, e eu não estou aqui profetizando, não, lançando palavras, quem sou eu? Mas é fato, é estatística. A ausência emocional causa o distanciamento. O pecado da Torre de Babel, Tim Keller, pastor falecido, um grande herói, foi tentar maximizar o poder, a glória e a autonomia humana, fazer um nome na linguagem da Bíblia, construir uma identidade para nós mesmos sem Deus. Fazer um nome que eles queriam era construir uma vida sem Deus. E eu quero encerrar aqui, colocando a parte mais importante, Cristo é o Redentor. Blaise Pascal, grande filósofo da Idade Média, ele escreveu pensamentos, ele dizia que fora de Jesus Cristo não sabemos o que é a nossa vida, nem a nossa morte, nem Deus, nem nós mesmos. E Cristo é o Redentor. Goel, essa palavra no hebraico quer dizer aquele que resgata, defende e restaura. Ele sofreu, ele experimentou a dor e a angústia para nos compreender completamente. Ele obedeceu, ele viveu uma vida perfeita de submissão à vontade de Deus e ele redimiu o sofrimento. A sua obra na cruz transformou nossa dor em esperança e perdão. Cristo é o Redentor das nossas casas. Amém? Por mais que você apresente qualquer coisa, qualquer tipo de ensino, você precisa levar o seu filho e a sua filha aos pés de Jesus para que ele receba, por meio de uma confissão, Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Esse é o texto de Romanos 3, e eu encerro aqui na restauração do lar. Presença. Olhe nos olhos, escute de verdade, cultive a conexão e atenção plena. Limites, nem tudo precisa ser imediato, nem tudo precisa ser confortável. Ensine resiliência e paciência, liturgia familiar. Mesa, conversa, palavra e oração. Crie rituais que nutram a fé e os laços familiares. Depois eu posso passar que o pessoal do apoio vai passar para vocês todo o slide, tá? E eu encerro com essa frase do Matthew Henry, um grande pastor presbiteriano do século XVIII. Ele escreveu esse livro, era um sermão 1704. Nenhuma casa é tão pequena que não caiba dentro dela uma igreja. Nenhuma casa é tão pequena. E eu quero convidar você, nesse momento, a ficar de pé e orar junto comigo. Eu sei que pelo tempo tão exíguo, passa muito rápido, mas eu espero que de alguma maneira você possa ter sido deslocado do teu eixo de comodismo. E eu queria fazer algo que é básico, é nosso, da igreja, que é orar. Eu queria que você pensasse o quanto você tem orado pelos seus filhos e filhas todos os dias. Você tem colocado a vida deles diante de Deus todos os dias mesmo, todos os dias. Clamado pelos seus filhos, pelos seus netos, bisnetos, pelas suas gerações todos os dias, todos os dias, todos os dias.
Pastor, é muito? Não, não é muito não, todos os dias. E eu queria orar junto com você. E eu oro, e eu estava orando essa semana e pedindo, Deus, se tem algo que eu gostaria que ficasse no coração de todo aquele povo abençoado, é que eles se mobilizassem em oração. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer aqui nesse tempo. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós somos pais insuficientes e mães insuficientes, mas Tu és um Deus suficiente. Sobre todas as nossas dores, frustrações, incapacidades, tudo isso, o Senhor suplanta com a Tua graça. Porque por meio de Cristo Jesus, o nosso Redentor, nós encontramos um lugar de destino. Nós queremos orar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, aqueles que já existem e aqueles que são gerados. Que o Senhor nos traga para esse compromisso de responsabilidade e formação espiritual. E que em tudo o Teu nome seja glorificado. Desperta cada pai e mãe, eu abençoo cada família aqui nessa tarde para que possamos viver os dias que o Senhor preparou para nós na terra e de alguma forma encontremos a cada momento de frustração, ó Deus, de desassossego da alma, de inconstância, o Teu braço forte, a Tua mão estendida, o Teu colo que nos levanta, que nos aperfeiçoa, que nos faz crescer, que nos amadurece. Abençoa cada casa, cada família, Senhor, as igrejas representadas por esses irmãos e irmãs, e que nós possamos sim levantar uma nova geração para o Senhor, sabendo que nenhuma casa é tão pequena que não caiba dentro dela uma igreja. Se você crê, diga amém, dê uma salva de palmas a Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida, querido.